Gênesis 41, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só.
As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te adoramos diante do Senhor, da tua palavra santa, pedimos graça, sabedoria, pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, Cristo, o Rei e cabeça da igreja, venha falar, nos dar, ó Deus, contemplar a Cristo pela palavra, pela pregação, ó Deus, nos dá ouvir o teu evangelho revelado em toda a Escritura e nesse texto. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai, fortalece as graças no coração do teu povo. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor chame aqueles que ainda estão na incredulidade, que eles venham reconhecer, ó Deus, que Cristo é o Salvador e que todos devem ir a Cristo e fazer o que Cristo diz para que possam ser salvos. Assim oramos e pedimos todas estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós encerramos no sermão passado, José agora não é apenas escravo no Egito, mas José desceu mais ainda, ele é prisioneiro, mas não apenas um prisioneiro. José é um prisioneiro esquecido pelo oficial de Faraó, o copeiro. José interpretou o sonho do copeiro, mas o copeiro-chefe, a quem José serviu fielmente, não se lembrou de José, e José então permanece no cárcere. O nosso texto então diz que se passa 2 anos após aquele período, passados 2 anos daquela ocasião anterior, dos sonhos dos oficiais, o próprio Faraó, o rei do Egito, então sonha. Então, José, ele é esquecido dos homens, mas Deus o prospera, Deus está com o seu servo. Nós acompanhamos isto. E por trás de toda esta cena, e nós sabemos, Deus é soberano. E por trás de todos os acontecimentos da vida de José, todos os momentos de sua vida, mesmo enquanto seus irmãos o atacaram e quando José é esquecido, tudo isso, irmãos, está no governo de Deus, no seu controle, e o Senhor zomba dos seus inimigos, daqueles que atacam o seu servo, tentam destruir o seu servo. Todas essas coisas o Senhor vai fazer cooperar para o bem do seu servo e, através de José, é claro, também a salvação, preservação do Egito, do povo de Israel. E nós sabemos também, veremos, isso aponta para Cristo, que é o Salvador. E então, tudo isso tem propósitos salvíficos. Todas essas tragédias na vida de José, tudo isso tem um propósito, tudo isso está no governo de Deus. A história, temos visto aqui, está nas mãos de Deus, e por isso o Senhor pode revelar o futuro, o que vai acontecer na sequência. E por isso, então, esses sonhos, que não são meros sonhos, são revelação de Deus. Então, o Deus das Escrituras é o Deus Salvador, sua salvação é eterna, preparada por Ele mesmo, a história está nas suas mãos, e esse Deus também é um Deus que se revela. E ao mesmo tempo que Deus se revela, também é necessário que Ele conceda interpretação para a sua revelação.
Porque se Deus se revelar e não houver interpretação, isso permanece em mistério. E então nós temos acompanhado aqui na história do povo de Deus, aqui dos patriarcas, e no caso especialmente aqui de José, que o Senhor se revelou a José e fez dele também um intérprete destes sonhos, do seu próprio sonho, dos sonhos daqueles oficiais. Nesse texto também José irá interpretar os sonhos de Faraó. E também, irmãos, a revelação de Deus e a interpretação da revelação está debaixo da providência de Deus. E veja então que Deus levou os oficiais de Faraó para a prisão, onde havia intérprete, onde havia José. E então agora José é esquecido, e isso está no governo de Deus, porque até talvez se o copeiro tivesse falado de José diante de Faraó, talvez Faraó tivesse ignorado, não era o momento adequado, e agora Faraó mesmo precisa de um intérprete. Então José, veja, pela providência de Deus, permanece então ainda mais 2 anos, mesmo tendo servido bem o copeiro, mesmo a sua interpretação tendo sido perfeita, porque foi a revelação exata, Deus lhe deu a interpretação daqueles sonhos que eram revelação de Deus, mas mesmo assim José permanece. E pela providência de Deus, então, no momento certo, o próprio Faraó agora precisa de um intérprete e o copeiro irá se lembrar de José e ele será trazido à presença de Faraó. Então, José não está esquecido de Deus e nós veremos então, nesse texto, um momento exato. Esse texto, irmãos, é um momento de virada, porque de fato é aqui que Deus exatamente cumpre os sonhos que havia dado a José na sua meninice. E então irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: a ascensão de José. A ascensão de José. Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 ao verso 8 que a interpretação não é dada para os pagãos. A interpretação não é dada para os pagãos. Isso está nos versos 1 ao verso 8. Veja que do verso 1 a 8, o autor bíblico Moisés relata o tempo desses acontecimentos e que o faraó teve um sonho, que sabemos, um sonho duplo, 2 sonhos que eram o mesmo sonho, sonhos relacionados ao Nilo, à produção de cereais, vacas, espigas ali, que eram o cereal, o mantimento. Então já faz 2 anos daqueles sonhos dos oficiais e agora o faraó sonha. E também lembre, é interessante isso, José também teve 2 sonhos lá na casa de seu pai. Então, há um padrão de Deus em toda essa revelação. Então, o sonho está aí descrito, nós lemos sobre as vacas, sobre as espigas, mas o fato, irmãos, é que Faraó ficou perturbado com esses sonhos, porque são sonhos relacionados ao Nilo, que é de grande importância no Egito, sonhos relacionados ao mantimento, ao alimento, aos animais, vacas, depois cereais. O fato é que Faraó sonhou, é um sonho simbólico, há mistério, ele não compreende, ele não consegue interpretar, e então o texto nos diz isso no verso 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado. O sonho incomodou o faraó. Parece um mau agouro, parece algo então ruim, isso o perturbou, e Faraó mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E lhes contou o sonho, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Deus se revelou, Deus deu um sonho, mas Deus não deu a interpretação aos sábios do Egito, aos seus magos. E então o Senhor revela um mistério, porque a providência de Deus, o futuro pertence a Deus, ele sabe, é mistério, a menos que Deus revele. E então Deus revelou esse mistério, uma mensagem simbólica,
E, de fato, uma mensagem importante. Faraó, sem entender, ficou perturbado, não sabia o que era, mas certamente temeu e percebeu que se tratava de algo importante. E, de fato, irmãos, a interpretação desses sonhos é de grande importância, porque tem a ver, como sabemos já, nós que temos toda a Escritura, fala de uma fome, e compreender estes sonhos seria a chave, então, para que houvesse preservação, que é o que vai acontecer mais à frente, através de José, que irá recolher o quinto dos cereais e acumular este mantimento, para que no tempo de fome, nos 7 anos vindouros que viriam após os 7 de fartura, o povo não morresse de fome. Mas na corte do Egito não havia quem pudesse interpretar este sonho. E então a eles não é dado. Aos pagãos, a Faraó, não é dado compreender este mistério. Não apenas a Faraó, nenhum dos seus magos, nenhum dos seus sábios. E isso então é terrível, e isso então perturba Faraó. Mas, no verso 9, o copeiro, então, lembra-se de José. No verso 9, então, diz assim: então disse a Faraó o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. E irá citar José. O copeiro, então, finalmente faz menção de José no tempo que Deus determinou. Veja, irmãos, nada disso é por acaso, nada disso é fortuito, há um plano de Deus. Então Deus coloca um peso na consciência culpada do copeiro agora, pela providência de Deus, e então nós vemos que ele irá se lembrar de José. Foram 2 sonhos, ele lembra, claro, também houveram 2 sonhos na prisão, a interpretação foi correta, e então ele lembra de José, especialmente há uma crise, ninguém pode interpretar, e então ele lembra-se de José. Então, em primeiro lugar, como vimos aí, o Senhor não deu aos pagãos a interpretação da revelação, e, como sabemos, José aqui nesse contexto é o intérprete autorizado pelo Senhor. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 9 a 36, o intérprete de Deus precisa ser consultado. É o que veremos, é o que está aí no texto, do verso 9 a 36. José é chamado. José é o intérprete de Deus, autorizado. O rei tem uma mensagem, mas não há quem interprete, quem lance luz, quem revele de fato, pela interpretação, o que significa essa mensagem. E o rei do Egito, que se julga Deus, não conseguiu interpretar, os magos do Egito não conseguiram interpretar, e então esse grande poder da antiguidade, o Egito, tem que se submeter a Deus, que é o Senhor, e ao seu intérprete. Eles precisam, então, de José. E isso está debaixo do governo de Deus, para manifestar que a salvação é de Deus, que o poder é de Deus, para então humilhar Faraó, e esse Faraó aqui, desse contexto de José, ele irá aceitar, como vimos, ele vai honrar José, vai colocar José numa posição de governo, mas aqui nesse ponto do verso 9 a 36, o que temos é o fato de que eles consultam o intérprete de Deus, e isso não é por acaso, é a vontade de Deus, isso cumpre a vontade de Deus, o seu decreto, a sua providência. O que causa essa tensão, como vimos aí, e faz com que José seja chamado, é que não havia ninguém capaz de interpretar. Quando o copeiro, então, lembra-se de José, e ele relata ao rei que sonhou também na prisão, ele e o padeiro, o outro oficial, e havia um jovem hebreu, no verso 12, servo do comandante da guarda, contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nulos interpretou. Cada um dos sonhos, segundo o seu significado. E aconteceu.
E então, ao relatar isto a Faraó, Faraó então, ele agora sabe, há um homem no meu reino que interpreta, que pode então lançar luz. E então Faraó manda chamar José no verso de número 14. E aí nós temos essa cena de José saindo às pressas da masmorra, se barbeando, um preso depois de tanto tempo. E também no Egito era necessário esse preparo para que se apresentasse diante de Faraó. E então nós temos finalmente o momento determinado por Deus para que José se apresente diante do rei. Vemos aí a coragem de José, é um homem temente a Deus, não teme desagradar a Faraó, e quando Faraó diz a José, ouvi que tu é capaz de interpretar um sonho, eu tive um sonho, José então com muita coragem diz, isso não está em mim, isto pertence a Deus, ao Senhor pertence a interpretação, e o Senhor dará a Faraó uma resposta favorável. E aí, do verso 17 a 21, e é um texto que repete o sonho de Faraó, Faraó conta novamente o sonho a José, isso está do verso 17 ao verso de número 21, há uma repetição, Faraó conta. No verso 24, Faraó enfatiza a questão de que não havia ninguém para interpretar esse sonho. Veja na parte B do verso 24, contei-o aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então o rei enfatiza isso. No verso 25, então, nós temos a explicação de José, a partir do verso 25, os dois sonhos são um só. E então José passa a explicar os sonhos, o que significa os sonhos, é uma mensagem de Deus. José vai dizer para Faraó, o Senhor revelou o futuro. O Senhor, então, revelou a Faraó o que irá acontecer nos dias que virão. No verso 26, então, a 28, há um esclarecimento da mensagem. As vacas e as espigas boas são 7 anos de fartura. As vacas e as espigas ruins são 7 anos de fome extrema. Então, primeiro haverá um tempo extraordinário, de colheita extraordinária, mas depois uma fome extrema. E há uma ênfase nessa fome, no verso 30 e no verso 31. Há uma ênfase, irmãos, de que a abundância, a fartura será esquecida. A fome será tão grande no período de fome que ninguém vai se lembrar mais do período de fartura, de toda aquela bonança, aquele período bom que houve anteriormente. Lembre, irmãos, que essa fome não é comum no Egito. Embora o Egito está no meio de um deserto, há um delta, ali o rio Nilo, ele se transforma num delta que banha as margens, as suas margens ali, e aquela terra é uma terra muito fértil. Então, de fato, apesar de estar no meio de uma região de deserto, de fato o Egito é um lugar onde há produção de alimentos. Então, Faraó, nós encerramos essa sessão. José é o intérprete de Deus e, além de interpretar, José também, ele aconselha Faraó a partir da interpretação. Isso está do verso 33 ao verso 36. Então, José glorifica a Deus, não está em José a interpretação, a glória de Deus. José, debaixo da orientação de Deus, explica o sonho a Faraó, e José também, ele aplica, de certo modo, ele dá sugestão, dá um conselho a Faraó, sem citar a si mesmo, sem pretensão de que fosse ele, mas ele diz então a Faraó, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, coloque alguém sobre o Egito, escolha administradores, além de alguém para cuidar disso, uma pluralidade de administradores para cuidar da terra. E a sugestão é, recolha o quinto, a quinta parte dos frutos da terra e ajunte em celeiros, para que então o Egito esteja preparado para o tempo
de fome. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos então a parte final do capítulo, do verso 37 a 57, a ascensão de José. Diante dos sonhos de chamar José do calabouço, da resposta, da interpretação, do conselho, nós temos então a resposta de Faraó no verso 37 em diante. E então Faraó ouviu de bom grado o conselho. E todos os seus conselheiros ali, aquilo agradou os seus oficiais. José não está se autopromovendo, não está buscando nenhuma vantagem. E veja que no verso 37 o texto diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E Faraó, então, no verso 38 diz aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ora, se Deus te revelou, José, estas coisas, será que há alguém? E claro, isso é retórico. Então, o Faraó reconhece que o Deus dos hebreus, o Deus que se revelou, é o Deus soberano. José é o seu intérprete. A José é dado, então, esse Espírito. E Faraó, então, põe José como governador do Egito. E tudo isso, irmãos, debaixo do governo de Deus, para salvar o próprio Egito e o povo de Israel. José aqui, ele é, então, um instrumento, tipo de Cristo, como veremos mais à frente, apontaremos para isso. José, então, aqui, ele será um instrumento de Deus para que todo mundo daquele tempo não pereça. E diante dos ídolos do Egito, fica claro que ao Senhor pertence a salvação, que apenas confiar na palavra de Deus, o homem pode ser salvo. Todo aquele mundo pereceria pela fome, se não fosse a revelação de Deus, se não fosse então José como um tipo de Cristo, como então um instrumento de Deus, ser então este que irá, através do seu bom governo, debaixo da vontade de Deus, ser instrumento para a salvação do Egito. Então, no verso 38 a 40, Faraó escolhe a José para ser o vice-rei ou o primeiro-ministro sobre toda a terra do Egito. Faraó, então, conforme vemos no texto, lhe concede poder, autoridade, coloca o anel de sinete no seu dedo, lhe veste com vestes de linho fino, um colar de ouro, lhe faz montar na carruagem, que todos se ajoelhem, é dito ali enquanto José é transportado ali naquela carruagem, e também é dado a José um novo nome, Zafenate Paneia, lhe é dada uma esposa, uma filha de um sacerdote ali, Dion. E então nós vemos então a ascensão de José depois de tantos anos. O texto diz que ele se apresentou diante do rei do Egito de Faraó com 30 anos, e José então de escravo, de prisioneiro, agora um nobre no Egito, um governador para a glória de Deus, um instrumento para a preservação de todos aqueles povos, um instrumento de salvação, um tipo de Cristo que é de fato o Salvador dos pecadores, o nosso Salvador. No nosso texto, irmãos, então, José ascende a essa posição de governo, ele começa a trabalhar imediatamente. No verso 45 é dito o nome, fala da sua esposa, no verso 46 diz a sua idade, 30 anos, e depois logo diz que ele andou por toda a terra do Egito, e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Aconteceu o que José falou. No verso 48 diz que ele juntou todo aquele cereal, muitíssimo, sem medida, as medidas não conseguiam mais alcançar a grande quantidade, antes da fome. Temos aí a citação dos seus filhos, Deus lhe dá 2 filhos antes de vir a fome, e em tudo isso, irmãos, vemos o Senhor, através de José,
ou por detrás, operando a sua salvação. E vemos que José não deixou de ser crente, através de todo aquele sofrimento que passou. Quando José batiza os seus filhos, os 2 filhos, verso 52, verso 51 e 52, ao primogênito chama Manassés. Cita Deus, Deus o fez esquecer o sofrimento. Ou seja, é como se Deus o compensou por todo aquele infortúnio. Então, o que José tinha agora era muito maior do que todo o golpe que ele sofreu anteriormente, e ele dá o nome de Manassés. O segundo filho, Efraim, tem a ver com ser frutífero, é próspero José. E então nós vemos, irmãos, que o Senhor cumpre tudo aquilo que havia prometido a José, vem a fartura, José tem os filhos, e rapidamente aqueles 7 anos passam, e logo vem a fome sobre toda a terra do Egito. A partir do verso 54. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E todos precisavam ir a José. E é interessante que Faraó diz, quando o povo vinha, dizia a todos: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Irmãos, diante disso, irei aplicar o texto, vamos para as aplicações desse texto. Irmãos, nós temos então aqui este patriarca, nós vemos aqui já, claro, é um tipo de Cristo, é um instrumento de Deus para a salvação, e nós vemos então, irmãos, que o Senhor está por trás de todos esses eventos, governa a história, e então nós vemos a maturidade, a sabedoria de José produziu frutos, como temos aqui no nosso texto, para a glória de Deus, e que todos aqueles anos foram preparatórios para que José fosse instrumento de Deus e um tipo de Cristo. Então, o Senhor agiu assim para com o patriarca. Não foi o copeiro que fez bem a José, não foi Faraó, mas o Senhor o exaltou. O Senhor o exaltou, exaltou o seu servo, príncipe e governador do Egito. Deus lhe deu sabedoria na corte ali de Faraó, muito mais do que isso, o fez instrumento para todo o mundo daquela época. E isso cumpre a promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que a salvação através de José, isso também fala do Evangelho, não é só para os hebreus. Veja que o Egito foi abençoado, pessoas de todos os povos ali daquele tempo foram abençoados e salvos, receberam libertação através de José. Mas atenção, aqui nós temos um cumprimento parcial desta promessa dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É verdade que o mundo da época de José foi abençoado por um descendente de Abraão. Mas, irmãos, muito mais Cristo, através de Cristo, o descendente, o mundo é abençoado. Muito mais do que José. Imagine quantas pessoas foram beneficiadas por José. Depois de tanto sofrimento, ser um instrumento da revelação, vemos a provisão através das suas orientações, quantos foram abençoados. José foi instrumento para muitos. Mas, irmãos, agora Cristo é um instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Pai nos deu o Filho. José alimentou de alimentos, de cereal, de mantimentos aquele povo. Mas Jesus, o nosso José maior, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E Jesus diz: esse pão, o pão que eu dou é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus deu a si mesmo na cruz, no seu sacrifício.
Então, claro que José é apenas um tipo de Cristo. José prefigura a Cristo. E nós precisamos observar isso, irmãos, e perceber como há, então, paralelos, o modo como José aponta para Cristo. Veja, Deus exaltou José para governar sobre o Egito. Isso foi algo extraordinário. Mas Cristo foi exaltado para o governo de todas as nações. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Não apenas só sobre uma nação específica, ou não salva apenas pecadores de uma só nação, mas Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. José foi instrumento para o mundo ao seu redor da sua época, mas Cristo é o Rei dos Reis, o Salvador de pecadores de todas as épocas e de todas as nações. Então perceba como esses dois estão relacionados e como José aponta para Cristo. Ambos, José e Cristo, cheios do Espírito Santo. Ambos profetas. Ambos, José e Cristo, foram humilhados antes de serem exaltados. Diante de José foi dito o quê? Lá, o faraó colocou o anel no dedo, as vestes, colocou na carruagem, disse, todos se ajoelhem. Muito mais, meus irmãos, Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda a humanidade, os reis, os poderosos, os magistrados, os grandes, os pequenos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador. Então veja que muito mais do que José, Cristo então é o supremo governador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E em tudo isso, irmãos, nós vemos a providência de Deus, o modo como o Senhor preparou de antemão essa salvação, sustento, livramento. E isso, irmãos, para nós que temos as Escrituras, que cremos no Evangelho, isso é algo extraordinário e também nos alerta para que não andemos ansiosos ou inquietos. A nossa salvação, ela foi preparada desde a eternidade. Ela não foi algo assim feita à medida que os eventos foram acontecendo e então Deus reage aos eventos. Não é isso que nós temos nas Escrituras. O Senhor já preparou, é o que vemos na história de José. O Senhor já preparou de antemão todas essas coisas. E então, diante de um mundo de guerras, de confusão, de crises que estão ao nosso redor, nós sabemos que o nosso rei, o nosso José maior, Cristo, vive e reina. Não apenas viveu há 2000 anos atrás, um pouco mais, mas ele morreu e ressuscitou e reina, é rei. E que por mais que a igreja, como na época aqui de José, tenha que passar por crises, por momentos difíceis, como veremos aqui, o mundo todo passou ali naquele período, mas a salvação já foi preparada por Deus. José foi exaltado. Em José, a sua família foi salva e preservada, e nós, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou, já está exaltado à destra de Deus, e é poderoso para salvar, já nos salvou, nós que cremos, pela sua graça. Todos aqueles e aqueles que ainda não creram, não há salvação em nenhum outro, e assim como o faraó disse às pessoas que procuraram ele, ide a José, o que ele vos disser, fazei, nós também falamos a este mundo, ide a Cristo, vá a Cristo, faça o que Jesus disser, o que está revelado nas Escrituras, porque Deus já preparou essa salvação. Ela já foi executada no passado, na cruz, ela agora está sendo aplicada a pecadores. Então, assim como foi dito de José que todos deviam ir a ele para receber pão, para não morrer de fome, muito mais agora o Evangelho diz, vão ao Filho. Você que não tem Cristo, está numa condição miserável,
A sua miséria não é só crise econômica, financeira, guerras, perigos que estão por toda parte. Você, como pecador caído, filho de Adão, a sua condição é de miséria espiritual. E então você precisa ir a Cristo. E nós, irmãos, que temos Cristo, anunciamos pelo Evangelho a esse mundo caído: vão a Cristo. Façam o que Cristo diz. Ele é o Rei. Ele é o cabeça. É Ele que diz como é que tem que ser. É Ele que diz, o Evangelho é dele, a igreja é dele. Os meios de recuperação, os meios que têm que ser usados para que alguém seja salvo, é Cristo que diz. Arrependa-se, creia no Evangelho. Ou seja, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como as pessoas vão crer em alguém, num Salvador, que elas nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus envia pregadores, mas é necessário que as pessoas ouçam o Evangelho. É o meio de Deus, a pregação é loucura para o mundo, mas de fato é o poder de Deus. Deus estabeleceu salvar o mundo pela loucura da pregação. Então é Cristo que diz isso na Bíblia. E nós então falamos às pessoas: vão a Cristo, se submetam ao governo de Cristo, ouçam a palavra de Cristo, porque não há escapatória fora disso. É o mesmo caso lá. Não vou a José não vou querer saber desse José aí não. E aconteceu o quê? Iriam morrer, perecer. Fora de Cristo é isso. Não há salvação, há destruição, morte, miséria, inferno. Então, só há um caminho. Claro que é necessário que as pessoas tenham essa fome espiritual e para isso devemos, claro, orar para que o Senhor dê a estes que estão alheios a Cristo essa percepção, esse entendimento, claro, isso pela palavra, pela pregação e pela lei de Cristo. Desse modo, irmãos, nós temos já Cristo. Podemos ser desprezados pelo mundo, podemos passar por crises, é possível, se for da vontade de Deus, mas Cristo nos diz, e nós sabemos pelo que temos ouvido aqui: não andeis ansiosos, obedeça a Cristo, não ande ansioso. Não fique dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Muitas vezes já tive essa situação de ir à casa de uma pessoa, um membro da igreja, e que tinha medo que se não cumprisse uma dada função, que até fazia em casa, podia fazer em outro dia, ia passar fome. E então usava isso como justificativa para não ir à igreja. Irmãos, Cristo é o Rei, o cabeça da igreja. Ele então é o nosso provedor, e Ele nos diz que não devemos ficar: que comeremos, que beberemos, vou passar fome, se eu for um crente assim, muito fiel e seguir toda essa lei. Não é assim, meus irmãos. O Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, e Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós estamos sobrecarregados de notícias, há uma super preocupação com a economia, com a inflação e guerras e tudo isso que está aí, mas o fato, irmãos, é que Cristo reina, Ele é o Senhor e Salvador, e ainda que Ele queira que passemos por momentos assim, Ele é o nosso provedor e preservador, e de fato tudo está nas suas mãos, o futuro, e sabemos que Ele é fiel ao seu pacto. Sabemos que Ele é fiel a si mesmo, à sua palavra. Ele reina. Ele não irá de fato nos deixar entregues a nós mesmos, à vontade de homens ímpios e maus. E ainda que seja necessário morrer, nós finalmente reinaremos com Ele. Então, crise nenhuma de fato deve nos afastar de Cristo. Pelo contrário, deve nos levar mais ainda a ir a Cristo. E de fato, veja que Deus usou uma crise. Precisou o faraó sonhar, precisou o anúncio de tudo isso. E aí então José saiu do calabouço e todos então agora
foram a José e Deus operou através disso a sua salvação. Então, que nos lembremos disso, que Deus, o Senhor, nos ajude, que nós possamos pregar Cristo através destas situações e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos. Irmãos, nesse momento vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor, nós te adoramos, louvamos o santo nome do Senhor nesse dia do Senhor, por poder, ó Deus, tão indignos que somos, comparecer diante da tua presença para te adorar e para ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, envia o teu Espírito, pedimos com a palavra, quebranta o coração de cada um de nós. Venha o teu reino, ó Deus, sobre essa terra. Seja feita a vontade do Senhor somente. Abençoa o teu povo, ó Deus, alimenta espiritualmente o teu povo. Também nos dá a reconhecer, ó Deus, que não há outra fonte para a nossa preservação e manutenção que o Senhor mesmo, que o teu Filho. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor faça essa mensagem de Cristo alcançar os perdidos e que o Senhor produza fome nessa terra, fome da tua palavra. Assim venha o teu reino, ó Deus, sobre este tempo em que vivemos. Opera a grande salvação do Senhor, usa os meios do Senhor, abençoa a tua igreja, e assim seja louvado, exaltado e glorificado somente o nome do Senhor por essa salvação. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.